Quais os argumentos a favor e contra guardar o sábado? Primeiro argumento a favor. O sábado não é apenas uma regra ritual, mas um memorial da criação. Em Gênesis 2:3, Deus abençoou e santificou o sétimo dia muito antes da existência do povo judeu. Argumento contra. O relato de Gênesis afirma que Deus santificou este dia, mas não ordena que o homem o guardasse naquele momento. Inclusive, no versículo 2, diz que Deus finalizou sua obra no sétimo dia, sugerindo a atividade. Não há registros de patriarcas como Abraão ou Isaque guardando o sábado antes da lei de Moisés. Segundo argumento a favor. O casamento e o sábado foram as duas primeiras instituições estabelecidas por Deus no Jardim do Éden. Invalidar o sábado seria invalidar também o matrimônio. Argumento contra. O casamento foi uma ordem direta de Deus à humanidade conforme Gênesis 1:28 e reafirmado por Jesus em Mateus 19. Já a guarda do sábado não possui ordem pré-mosaica nem confirmação explícita de Cristo ou dos apóstolos como dever para a igreja. Terceiro argumento a favor. Jesus afirmou em Mateus 5:17 e 19 que não veio destruir a lei, mas cumpri-la, indicando que os 10 mandamentos, incluindo o sábado, permanecem válidos. Argumento contra. Jesus cumpriu a lei plenamente em sua morte, estabelecendo uma nova aliança conforme Hebreus 8, de 6 a 13. Segundo Paulo, em Gálatas 3, 24 a 25, a lei serviu como um tutor até que Cristo viesse. Agora, guiados pelo Espírito Santo, não dependemos mais desse tutor. Quarto argumento a favor. Ao dizer que o sábado foi feito por causa do homem e que ele é o Senhor do sábado, Jesus não aboliu o dia, mas removeu o fardo das regras judaicas, ensinando a forma correta de guardá-lo conforme Marcos 2, 27 e 28. Argumento contra. Ao dizer que ele é Senhor do sábado, Jesus demonstrou sua autoridade não só para retirar o fardo pesado da lei, mas também para mudá-la, conforme Hebreus 7:12 e 9:16 a 17. Em Mateus 12, Jesus deu sinais dessa mudança ao permitir que os discípulos transgredissem o sábado colhendo espigas, ato que era punido com pena de morte, conforme Êxodo 16 e Números 15, 32 a 36. Jesus só não foi levado ao sinédrio nesse dia, pois o povo o considerava como profeta, e não era chegada a sua hora, conforme Mateus 26, 3 a 5. Quinto argumento a favor. Ao descansar no sétimo dia, Deus nos convida a confiar nele, mostrando que nossa sobrevivência não depende apenas do nosso esforço físico. Argumento contra. O descanso é necessário, mas a palavra sábado, Shabat, significa repouso, não necessariamente o sétimo dia da semana. Sob a graça, o cristão pode guardar ou não o sábado, conforme Romanos 14:5, onde Paulo diz: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Sexto argumento a favor. Se os 10 mandamentos são a base moral de Deus, por que apenas o quarto seria revogado enquanto os outros permanecem? Argumento contra. Hebreus 4 explica que o sábado era uma sombra do verdadeiro sábado, que é descansar em Jesus Cristo. Descansar no sábado hoje significa parar de tentar conquistar a salvação pelas próprias obras e descansar na obra completa de Cristo, conforme Mateus 11:28. Jesus mudou a lei conforme Hebreus 7:12 e inspirou o autor de Hebreus a esclarecer no capítulo 4 que o quarto mandamento do sábado agora nos manda descansar espiritualmente em Jesus Cristo. Sétimo argumento a favor. Isaías 66:23 sugere que na nova terra a humanidade adorará a Deus de um sábado a outro, indicando sua validade eterna. Argumento contra. Este versículo não afirma que na nova terra haverá adoração apenas no sábado, e sim durante todos os dias de um sábado a outro, ininterruptamente. Oitavo argumento a favor. Êxodo 31:16 classifica o sábado como um estatuto eterno, o que exigiria sua observância perpétua. Argumento contra. No hebraico bíblico, eterno muitas vezes refere-se a um período longo ou a duração de uma dispensação.
Se interpretarmos de forma absoluta, teríamos que manter também os sacrifícios e rituais levíticos, que possuem o mesmo selo de eterno no Antigo Testamento. Nono argumento a favor. O sábado não foi abolido, pois faz parte da lei moral dos 10 mandamentos, que se diferencia das leis cerimoniais que foram abolidas. Argumento contra. A Bíblia trata a lei como um bloco único. Em Coríntios, Paulo diz que a lei dos 10 mandamentos, feita em pedra, mata, mas a lei do Espírito da nova aliança dá vida. A nova aliança preserva princípios morais, mas não menciona a guarda do sábado como mandamento para os gentios. Em Atos 15, o Concílio de Jerusalém decidiu os requisitos para os novos cristãos, e o sábado não foi incluído. A lei foi destinada para Israel, e não para a Igreja de Cristo, conforme Ezequiel 20, 12 e Êxodo 31, 12 a 17. Décimo argumento a favor. Se a lei pudesse ser revogada e substituída por outra que permite transgredir o sábado, a morte de Cristo para pagar a dívida do pecado seria desnecessária. Argumento contra. A lei não foi revogada para facilitar o pecado, mas por ser incapaz de aperfeiçoar o homem conforme Hebreus 8, 7, 13. Nesse sentido, ninguém consegue guardar o sábado como está na lei. Tiago 2, 10 alerta que quem falha em um ponto da lei é culpado de todos. Por isso, nossa segurança está na graça, não na guarda da lei. 11 argumento a favor. As mulheres que seguiam Jesus guardaram o sábado após sua morte, conforme Lucas 23, 56, mostrando que o mandamento ainda era respeitado pelos seus discípulos. Além disso, o apóstolo Paulo frequentava as sinagogas nos sábados, conforme 1 Coríntios 9, 20 e Atos 17, 2. Argumento contra. Após a morte de Jesus, os cristãos continuaram guardando os costumes judaicos, pois a transição da lei para a graça de Cristo foi gradual, à medida que Paulo lhes ensinava que eles não são salvos pelas obras da lei, mas pela graça. Portanto, agora, o sábado não precisa ser guardado, mas não devemos julgar aqueles que guardam, pois Paulo escreveu em Colossenses 2, 16, 17: Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. A guarda do sábado não é doutrina essencial para a salvação. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe e comente abaixo para que o YouTube envie este vídeo para as demais pessoas. Até o próximo vídeo.